Amém, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando no nosso terceiro dia do jejum 21 dias por uma vida. Eu creio que você tem sido edificado para edificar nesses dias e que pessoas serão salvas e resgatadas através da sua vida. Esse é o nosso intuito. É isso que nós estamos aqui reunidos e compartilhando dessas verdades do Evangelho. Amém? Para iniciarmos, vamos declarar o nosso versículo do dia. Está lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 7, diz assim: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Vamos fazer uma confissão? Repita assim comigo. Eu declaro que esses 21 dias serão dias de festa no céu e que veremos muitos pecadores se arrependendo genuinamente e que serei instrumento de Deus para promover muito júbilo no céu, evangelizando aqueles que estão ao meu redor. Amém? Eu creio que o Senhor te escolheu nesse tempo para ser uma ferramenta e conduzir muitos pecadores ao arrependimento nesses dias. Nós compartilhamos ontem, né? Estamos compartilhando sobre os motivos, né, pelo qual nós devemos evangelizar, né? E ontem nós compartilhamos a respeito de um dos motivos, né, do nosso chamado de Deus, né? Por que o Senhor nos escolheu para isso? E deixa eu só abrir aqui para a gente recapitular aquilo que nós compartilhamos. Mas no primeiro dia nós compartilhamos que todo homem, o desejo de Deus é que todo homem chegue à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. E compartilhamos ontem também que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, né, para anunciarmos o perdão dos pecados, né, àqueles que estão perdidos. E ontem, compartilhando na célula, eu me lembrei de uma ilustração e eu queria compartilhar com você. O que é o Ministério da Reconciliação? Qual que é a mensagem que o Senhor nos chamou para levar para algumas pessoas? É mais ou menos como se uma pessoa estivesse devendo dinheiro para uma pessoa muito rica, tivesse pegado um dinheiro emprestado e essa pessoa não pagou no prazo estabelecido, não teve condições de pagar. Por conta disso, ela ficou envergonhada e toda vez que cruzava com aquela pessoa que tinha lhe emprestado dinheiro na rua, ela acabava correndo, acabava fugindo, ela atravessava a rua, se encontrava ela no mercado, ela mudava de corredor, ela evitava passar na frente da casa daquela pessoa. Por quê? Porque ela se sentia em débito, né? Só que um dia o filho desse homem rico chegou lá e falou: por que o fulano tá evitando, senhor? Eu vou pagar a dívida que ele tem, né? Não só vou pagar, como vou deixar um cheque em branco de crédito para ele. E o filho desse homem rico foi lá e quitou a dívida desse devedor, mas ele não, essa pessoa que estava devendo não foi informada, né, que o débito dela havia sido pago, né? E E ela continuou evitando essa pessoa muito rica, até que essa pessoa rica determinou alguém, né, um dos seus empregados ali, para ir até aquela pessoa que estava devendo esse valor para ela e falar assim: olha, não existe nenhuma dívida, nenhum débito, né, contra você, né, o que você devia foi pago, e não só isso, mas existe um cheque em branco esperando você lá nas mãos daquela pessoa riquíssima, e ela continua seu amigo, o relacionamento não foi quebrado, não foi rompido, pelo contrário, todo o débito já foi pago. É isso que o Senhor nos chamou para evangelizar. Nós somos esse servo, esse empregado desse homem rico que está indo até essas pessoas que estão
debaixo de um sentimento de condenação e de culpa, né, e de acusação, que na verdade estão fugindo de Deus, estão com medo de Deus, porque acham que ainda existe um débito em aberto, mas todo o preço já foi pago na cruz, né? E não existe mais dívida, né? Só existe favor disponível para nós. Essa ilustração é muito boa, eu creio que reflete aquilo que nós compartilhamos ontem. E compartilhando sobre hoje, né? Nós estamos falando sobre a alegria nos céus. Por que nós devemos evangelizar? Porque toda vez que um pecador se arrepende, né, há uma festa no céu, o coração do Pai se alegra, o coração de Jesus exulta de alegria quando um pecador se arrepende. E eu vou te dizer que o nosso coração também se alegra. Domingo na palavra eu compartilhei com os irmãos, né, sobre a passagem que fala da videira verdadeira, de nós sermos os ramos, está lá em João no capítulo 15. E é interessante que Jesus ali faz uma correlação entre os frutos, né, que é gerado por aqueles ramos que permanecem na videira, e a plena alegria de Jesus, né, que é colocada no nosso coração. E Jesus fala que nós teremos a alegria completa. Sabe, meu irmão, eu creio que essa alegria completa está completamente ligada à frutificação. Eu digo isso para você porque toda vez que eu evangelizo, que eu sou instrumento de Deus para levar a palavra do evangelho para alguém, sabe, meu coração se enche de alegria. Muitas vezes nós saímos para visitar, para fazer alguma visita e para falar de Jesus para alguém. E às vezes na correria do dia a dia, a gente às vezes está ali cansado, às vezes frustrado, às vezes é mal por alguma situação, mas toda vez que nós pregamos o evangelho e as pessoas recebem de Jesus, eu vou falar por experiência própria, eu saio renovado, eu saio revigorado, e isso é uma experiência maravilhosa. E é uma das experiências também que talvez você pode comprovar, é a experiência do impacto, né, ou do encontro com Deus, né? E nós fazemos o nosso impacto que temos feito aos domingos, e geralmente é um dia bem corrido, mas assim, o meu coração sempre fica alegre, e quando eu chego em casa, apesar de ter sido um final de semana inteiro muito corrido, eu ainda demoro assim para poder me acalmar e poder ficar mais tranquilo e descansar, porque é uma alegria tão grande, né, você poder perceber que pessoas foram salvas, foram libertas, foram curadas, foram cheias do amor de Deus, cheias do Espírito Santo. É algo tão precioso, né, e enche a gente de uma alegria tão plena, né? Eu creio que é essa alegria que Jesus relata lá em João, no capítulo 15. Então, não só os céus se alegram quando um pecador se arrepende, mas os céus que está dentro de você, você também se alegra, né, quando um pecador recebe a palavra do evangelho. Amém? Por isso eu também creio que esses dias são os dias de muita alegria, muita festa e muito desfrute, né? E muita leveza, né? Porque são dias de pregarmos o evangelho e dias de pecadores serem levados ao arrependimento. Esse versículo também nos deixa uma dica de o que o Senhor espera de nós e da atitude daqueles que recebem a palavra, né? A alegria, ela vem quando um pecador se arrepende. Então, tem dois pontos aqui que depois eu vou aprofundar mais com os irmãos, mas o primeiro passo para que a pessoa possa receber o evangelho é ela precisa entender que ela é pecadora, né? E você precisa pregar o evangelho de forma plena, de forma que a pessoa veja isso, né? Sempre que eu vou pregar, eu gosto de usar muito, né, a carta aos Romanos, o capítulo 1, 2 e 3, né, que fala justamente sobre os pecadores e os tipos de pecadores ali no começo. E para que a pessoa tenha uma experiência de arrependimento, ela precisa começar entendendo que ela é pecadora. E isso cada vez é mais difícil, e dependendo do contexto da pessoa, é difícil de você mostrar isso para ela, né?
que ela é pecadora e o quanto que ela precisa de Jesus. Você precisa se atentar a isso, estar preparado, mostrar para ela. Todos nós somos concebidos em pecado, não tem nenhum de nós que conseguiu, é, consegue viver por si mesmo uma vida santa e irrepreensível. E o fato de muitas pessoas dizerem que não são pecadoras, que elas não são más, já se configura pecado, por quê? Porque ela está se enchendo de justiça própria e ela está sendo mentirosa e falsa com ela. Porque todo homem, se parar para se avaliar à luz da palavra e à luz da lei de Deus, vai se encontrar em débito, vai se encontrar em pecado. Então, o primeiro passo para que você conduza uma pessoa ao arrependimento, para que haja festa no céu, é você demonstrar para ela o quanto ela é pecadora e o quanto ela precisa de Jesus. Né? Eu sei que muitas vezes pode parecer algo desconfortável você dizer para a pessoa que ela não presta, que ela precisa de uma experiência, por mais que ela ache que ela é uma pessoa muito boa, muito correta, mas você precisa mostrar que, na verdade, todos nós temos uma necessidade tão grande de Jesus dentro de nós, e nós não somos tão bons quanto nós imaginamos que somos. Né? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é ela reconhecer que é pecadora e se arrepender dessa vida de pecado. Né? Você sabe, nós ensinamos que arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Né? Não é simplesmente um remorso, simplesmente uma tristeza, né, por causa do pecado, mas que não produz mudança real e verdadeira. É claro que às vezes o arrependimento pode vir acompanhado desse sentimento de tristeza, mas o arrependimento verdadeiro é a mudança de mente, mudança de vida. Né? E eu creio que dentro dessa questão de metanoia é mudança de maneira de pensar. Então, o fato dela entender que é pecadora já é arrependimento. O fato dela mudar o conceito dela a respeito de Deus, a respeito de Jesus, já um arrependimento, é uma mudança de mente. Ela está mudando a forma dela de pensar. Então, é, dois princípios aqui nesse texto, né, que você precisa apresentar para a pessoa que ela é pecadora, né, e que ela necessita de arrependimento. Quando ela entra por esse caminho, ela recebe o Senhor Jesus e o céu se alegra. Né? Quando a pessoa se acha muito justa, muito correta e que não precisa de arrependimento, né, não pode haver festa no céu, né? Não pode haver alegria. Né? Então, nós precisamos pregar o Evangelho, né, à luz dessa verdade, né, de que todos foram concebidos em pecado e necessitam de arrependimento. Amém? O nosso desafio de hoje, né, do nosso jejum, é que você pegue essas pessoas que você mandou uma mensagem ontem, que você tem orado nesse tempo, e agende uma visita na casa dela. Comece pelas pessoas que você tem mais liberdade, né, as pessoas que você sentiu que correspondeu à mensagem é, que você mandou, que você tem uma abertura. Marque um dia para estar com ela na casa dela, né? Se possível, leve um irmão com você, um irmão, seu líder, um irmão da sua célula, e o que eu vou fazer lá, pastor? Vai para ter um tempo com essa pessoa, né? De comunhão, tomar um café, jantar junto, né? Perguntar como é que está ela, como é que está a família dela, e seja espontâneo, né? Dentro disso, vai lá, converse, né? Fale sobre assuntos em comum entre vocês, né? Não precisa fazer nada de forma religiosa nem de forma forçada, seja espontâneo, mas fique atento às oportunidades para pregar o evangelho. Então, à medida que você falar, você vai perceber pontos que você pode entrar ali, às vezes um problema no casamento, às vezes um problema na família, às vezes uma questão de saúde, às vezes uma questão de saúde emocional. Você
fica atento, né, com a essas pessoas, né, para fazer essa inserção e trazer uma palavra do evangelho ali de forma espontânea. Pois nós vamos compartilhar mais ferramentas com você, como você pode dar o seu testemunho. Faça uma oração por essa pessoa se você tiver a oportunidade e faça um convite para fazer uma casa de paz na casa dela, pelo menos durante esse período do jejum. Creio que seria uma benção também se ela pudesse receber uma reunião na casa dela. Ainda hoje nós vamos gravar, né, uns vídeos curtos falando um pouco mais sobre as nossas ferramentas. Creio que vai te ajudar também a se programar para fazer. Mas o nosso desafio hoje é que você agende essas visitas aí, em pelo menos uma ou mais de uma na casa de pessoas que você tem orado. Amém? Aleluia. Vamos terminar orando por esse tempo, por esse jejum, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nesse dia, agradecemos, ó Pai, porque são dias de festa, são dias de pecadores se arrependendo e de alegria no céu e alegria no nosso coração, porque quando frutificamos e multiplicamos, o Senhor enche o nosso coração de gozo, de alegria, de satisfação. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser instrumentos do Senhor para conduzir pecadores e que essas pessoas possam reconhecer que são pecadoras e para que elas possam também se arrepender, que haja uma mudança de mente, uma mudança na forma de pensar, uma mudança na forma de se ver, uma mudança na forma de ver a Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser usados nesses dias, que sejam dias de salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado e vamos evangelizar. É tempo de muitas vidas serem alcançadas e salvas em nome de Jesus. Amém.